Será mesmo que a vida sexual é um assunto tão restrito a ponto da gente não poder conversar e trabalhar os temas da saúde mental interligados a sexo? Por que sexo, sexualidade, transa, ou seja lá como você gosta de falar, tem alguns tabus aí que vão quebrando e às vezes a gente consegue juntar os pedaços e a gente não deixa esse tabu da sexualidade ir ao chão, aqueles que precisam. Foi por isso que eu convidei Nalígia Cavalcante para conversar comigo hoje sobre esse tema, que eu acho, na verdade, uma grande oportunidade da gente esclarecer e levantar dúvidas e trazer questões bem interessantes. O que você acha? Quebrando tabus, rompendo barreiras. Vamos lá, obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, dentro e fora das câmeras. E vamos nessa, vamos falar sobre esse tema que hoje está polarizado no sentido visual da coisa, vamos dizer assim, mas a conversa mesmo, a intimidade, eu acho que ela tem que ser mais aprofundada. É verdade. Na verdade, Nalígia, a sexualidade é um tema que traz e desperta saúde. O Freud trouxe isso na psicanálise. A gente tem várias temáticas sobre isso. Então não dá para separar saúde mental, principalmente no meu consultório, de sexualidade. Você sabe que as pacientes perguntam tudo, falam tudo. A gente muitas vezes é sexólogo. Acontece disso, né? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem interessante a gente conversar sobre isso. Vamos lá? Vamos. Mas eu quero só chamar a minha vinheta querida e também falar para você que nós temos a saúde da mulher, que vai ser um tema super legal que a gente quer sarar. Vamos lá. É tempo de sarar, de reviver. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Eu falo sempre sobre saúde mental, relacionamento e neuronutrição. E a Nalígia sabe, eu inclusive quero pedir para ela fazer essa chamada aí. Vale a pena seguir o canal, tem coisa boa por lá. Vai lá. Que bom que foi no começo do vídeo, hein? Porque eu já ia interromper esse videocast e ia falar que se inscreva nesse canal maravilhoso. Aqui, não sei. Isso aí. Ative o sininho das notificações, vale a pena, conhecimento para a vida, para a carreira, principalmente para a sua saúde mental, biopsicossocial. O Alex é um grande comunicador e um facilitador de conhecimento, acho que no meu ponto de vista, e no de tantas mulheres e homens que têm a oportunidade de cruzar o caminho desse profissional e homem maravilhoso. Então inscreva-se! Sou super grato por essa tua chamada e eu quero dizer para você que tem aqui nos acompanhado que o que a gente na verdade mais deseja no fundo é que você evolua e a sexualidade faz parte desse processo, né, Ná? Com certeza. Sexualidade é vida, é chave, além de ser gostoso, os tabus podem ser quebrados, os traumas podem ser quebrados. Mas com essa introdução, eu queria que a Nalígia pudesse levantar alguns dos principais temas, que tem sido inclusive o motivo aqui do nosso podcast, para a gente poder discutir um pouco dessas perguntas que vão ser divididas em duas partes. Nós resolvemos fazer isso, né, com algumas primeiras perguntas e depois a gente vai falar sobre as demais. Eu acho que vai ser super interessante, até para você que está chegando agora, perceber um pouquinho do que a gente vai retratar aqui. Perguntas de sexualidade, vida sexual, de casal ou não, e a gente quer tentar ao máximo responder. Não tem ensaio, nunca tem, na verdade, né, Ná? A gente não costuma fazer isso porque a gente gosta da vida real, é assim. E eu queria desde já agora passar a palavrinha para você. O que a gente tem aí de perguntas bonitas que a gente vai começar? Vai lá. Vamos nessa, então. Gente, tem algumas perguntas que nós recebemos nas caixinhas de perguntas do Alex e também no YouTube e via WhatsApp. Primeira delas, Alex, que a gente separou é o seguinte: não tenho prazer na hora do sexo. Fui traído, descobri, isso é um homem, tá? E a partir de então não consigo mais ter prazer na hora do sexo. De que forma essa pessoa pode começar a trabalhar no aspecto da saúde mental, vamos chamar de problema, né? E essa dificuldade que está sendo encontrada de prazer, porque quando a gente fala em sexo, em sexualidade, automaticamente a gente também fala de prazer, né? O que você tem a ajudar sobre isso? Qual é a pergunta?
De novo? Não tenho prazer na hora do sexo. Descobri que fui traído e desde então não consigo mais ter prazer. Então, a psicanálise traz uma ideia, muito interessante sobre a pulsão do desejo. A gente fala de desejo e às vezes a gente esquece que desejo é cerebral. E cérebro é pensamento. Então, obviamente, quando você irriga, vamos chamar de... Eu levei uma legião ou uma região cerebral muito irrigada. Pode ser, Alex. Você sempre com os seus, né, com as suas formas bonitas mais de ver inusitadas. A vida. É isso aí. É que, na verdade, você sabe que eu sou um grande amante da vida. E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de integral, né? Integração. Inclusive, tem até um mix que eu quero soltar aqui, olha lá, da saúde da mulher, que é o tema que a gente tem trabalhado aí sobre o meu consultório, as palestras que a gente tem dado. E o tema da saúde da mulher fala sobre a saúde sexual, né? Sim. Tem a saúde financeira, nós temos a saúde social, tem a saúde biológica, a saúde mental e a saúde, obviamente, sexual também, né? Que vai das mulheres. Potencialmente tem feito sobre isso, né? Então, Alex, eu acho que assim, apesar de toda a quebra que já vem tendo de tabus, né? De hoje o digital, a rede social, ela escancara isso de uma forma muito mais... ela considerar que dentro de uma proposta de saúde mental, a saciedade, né? Se saciar corporalmente, a pulsão, o sexo, a pegada, o jeito, tem muito a ver com as memórias da formação do que a gente chama de fóbica, né? E essas três estruturas assim de neuroses, elas se intercalam, na verdade, elas não são isoladas. Então, por isso que uma pessoa que manifestou uma neurose histérica, ela provavelmente foi presa numa dessas 5 fases ali do desenvolvimento. É uma questão da análise mesmo, né? Uhum. Quando você se propõe a fazer um processo terapêutico, uma pessoa terapeutizada, como a gente fala, você começa a buscar essas respostas e às vezes você acha que essa resposta está no presente. Quando, na verdade, quando você faz aquele retrocesso, né, quando você volta ali, quando você vai nessas suas fases da infância, da adolescência, você começa a perceber algumas respostas que faz total sentido com o hoje. Uhum. Então, é importante a gente avaliar o porquê que algo fisiológico, assim como a gente analisa hormônios, assim como a gente analisa, né, na própria biomedicina, parâmetros que nos levam... Parâmetros. Uhum. É importante a gente analisar esses fatores psicológicos, uhum, para que a gente tenha esse equilíbrio entre fisiologia, mentalidade, uhum, prazer, né? O sexo ele tem que ser uma diversão, ele tem que ser algo divertido, ele tem que ser algo prazeroso, não pode ser algo bom para uma pessoa só. Mas para outra não, né? Assim, só que ela passa por essas barreiras, né, Ná? Essas barreiras da saúde mental, do desenvolvimento humano. Tem gente que vê tem o sexo como uma visão, né? Tem uma visão diferente da sexualidade. Né? E isso tem a ver com também o aspecto biopsicossocial cultural, né? A gente sabe disso, né? Visitando ali a Europa, países nórdicos ali, a gente vê claramente a diferença da sexualidade, né? A maneira com que as pessoas encaram o sexo e é completamente diferente da nossa formação até religiosa brasileira, latino-americana, né? O que você acha disso? Diferente. É bem diferente, né? A visão de sexo mundialmente ela é muito plural. Ela é plural, né? E eu acho que a grande questão é respeitar a visão do outro. Então, quando a gente encontra um parceiro, uma parceira, né, que tem esse respeito, que vai te ajudar a encontrar essas respostas, a chegar na satisfação, no prazer, eu acredito que tudo fica mais fácil. A partir do momento que a mulher ela necessita ser como uma atriz ou encenar algo para poder disfarçar uma relação sexual,
alguma coisa não tá tão equilibrada assim, né? Mas deixa a dinâmica de eu sei onde é que é o ponto que eu gosto, que eu tenho prazer, que eu tenho desejo, que eu tenho tesão. Então, ela descobriu isso, que já é um autoconhecimento tremendo, né? Mas me parece que, Lígia, ela pensa tanto nela, que esquece que o parceiro também precisa literalmente gozar essa relação. E aí eu te pergunto, ela tem que pensar mais nela ou mais nele para poder ter? Vamos esquentar as coisas aí. Tem que pensar em quem nessa hora? Eu acho que... é uma pergunta É difícil, Lígia, eu sei que é. Porque assim, aqui a gente tá trazendo muita questão do ela, da mulher, né? Sim. Não tem nada a ver aqui com empoderamento feminino. É que o meu canal, quem assiste são elas, né, Ná? Você sabe, a maioria das mulheres que assistem aqui são com muito as carinho. Dúvidas, né? Mas assim, eu tenho uma dúvida particular que eu queria tirar agora com você, que surgiu nessa conversa. Tá. Essa análise, essa questão toda do Freud, ele foi específico para mulheres ou essa fixação, essa fase de latência, essa fase oral, ela também existe e funciona para os homens? Então, Eu não estou fugindo da sua pergunta. Não, eu sei, eu sei. No desenvolvimento psicossexual, o Freud trouxe esse conceito precisamente para as histéricas, que foi onde começou tudo. E, obviamente, como neurologista, ele foi compreendendo que a formação do indivíduo perpassa por essas questões do desenvolvimento psicossexual, que são as 5 fases ali. Então, se você não tiver designadamente isso muito posto, muito feito, é bem provável que ela vai ter algum tipo de conflito no futuro, porque se fixou em algum momento, eu não tenho como voltar a fazer regressão. Talvez uma terapia ajuda e vai desenvolver, né? Um pouco desse entendimento, dessa aceitação, dessa afiliação, que são as etapas que a gente conduz, sabe? Agora, não acho que exclusivamente a histeria, sim, foi feminina, mas depois o Lacan trouxe isso de uma forma muito conceitual sobre essa troca dos gêneros da histeria. Existem homens histéricos, entende, Ná? Sim. Existem homens histéricos e a histeria não está hoje restrita apenas à mulher. E quando eu falo da histeria, a gente está falando sobre pulsões sexuais de neurose histérica. Então essas pulsões são bem mais afloradas nas mulheres consideradas histéricas do que nas obsessivas, que são nomes, eu sei que são nomes pesados, mas são nomes que são dados na psicanálise para cada categoria clínica, né? Cada estrutura. Técnicos, né? Como os transtornos da psicologia, que a gente pode falar os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, as síndromes, então acho que são nomenclaturas. Nomenclaturas, que não é nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de como que a gente chama? Tá me chamando de obsessiva, né? De maníaca, de perversa, né? São nomes, estruturas que têm os seus excessos, né? Por exemplo, existe a perversão sexual, existem as parafilias, por exemplo, cometidas pelos perversos, onde há um prejuízo para a personalidade, há um prejuízo clássico. A pedofilia é uma parafilia, né? O sadomasoquismo, o sadismo, masoquismo, que trabalham... Enquanto o sadismo ele machuca, o masoquista ele gosta de ser machucado, então é meio que um casalzinho ali de distúrbios, e isso parece muito engraçado, parece interessante, até no senso comum, né, sadomasoquista e tal, mas são parafilias, né, são transtornos mentais que é consideravelmente implicado a psicopatologias ou psicopatias mesmo, que aí a gente está falando de um nível mais severo desse machucar, né? E dentre outras, tem a necrofilia, tem a zoofilia, sexo com animais, com mortos. Então vai uma classe enorme de parafilias que a gente precisa tomar muito cuidado sobre o que é isso. Tem o voyeurismo, que daí já não é considerado em alguma instância, né? Cabe julgamentos para saber se essa coisa de ver alguém na janela, você pode estar cometendo um crime, né? Mas necessariamente isso pode ser uma curiosidade ou pode ser uma prática recorrente de ver mulheres ou homens, pessoas nuas, né? Então tem várias questões que a gente precisa investigar bem sobre esses distúrbios sexuais, que talvez seja um tema importante da gente sempre trazer aqui, né, Ná? Com certeza. A ideia do prazer no sexo e da saúde mental, essa proposta assim de você ter o sexo como prioridade na vida de alguns e de outros não, também é uma questão muito forte, muito comentada. Eu trato isso no consultório, é bem comum a gente falar sobre essas ideias da sexualidade. Até porque os rótulos, a mulher quietinha não é boa de cama.
né? A mulher... Cheguei. Eu não sei. Manda bem. Eu sei que o senso comum pensa isso, mas eu já penso bem ao contrário. São os rótulos, né? Como a gente estava falando, são os rótulos. É. E aí entra aquela pergunta que você me fez. Mas aí, o que que vale a pena? Pensar em si, pensar no outro, porque a gente está falando de duas pessoas nesse caso, né? Eu acho, sinceramente, que quando não é um sexo só casual, quando ele se trata de um relacionamento, quando ele se trata de pessoa, o casal ali, o momento, a partir do momento que esse casal, se conhece e vai criando aquela intimidade de saber o que o outro gosta, né? Como que o outro gosta, o que faz o outro chegar naquele ápice, no orgasmo. Isso vai ficando de uma forma tão natural que você acaba às vezes esquecendo de você, porque você também tem prazer quando vê o outro tendo prazer, Sim, né? Isso é importante. Ter prazer vendo o outro tendo prazer. Vendo o outro As mulheres tendo são prazer. bem mais campeãs nisso, eu diria. É verdade. Mas é muito relacionado a uma questão de, claro, quanto mais você se conhece, mais fácil fica você ter prazer, ter o orgasmo, né, repetidas vezes, enfim. Então, eu acho que primeiro você vai criando essa conexão com você mesma, vai se descobrindo e vai se permitindo satisfazer o outro também, porque eu não acredito que existe aquela gostosura quando é só de um lado. Acho que a coisa tem que ser prazerosa para os dois. Mas, rapidinho, tu não acha que o outro tem sempre um desejo mais caliente, mais assim... Você sabe, os homens querem sempre uma outra mulher, às vezes eles querem viver uma experiência diferente, fazer um sexo fora. E nem sempre... E isso, obviamente, está dentro do controle dele, né? Ele vê tudo isso como controle. E o que eu percebo é que algumas pessoas têm uma certa dificuldade nessa hora. Parece que isso vai ser difícil. Mas como que eu vou fazer isso? Aí entra a questão dos medos, dos pânicos, das fobias, né? Vou perder o marido, ele vai gostar da outra, vai gostar de não sei o quê. E tem umas que até pensam, meu marido daqui a pouco vai ser homossexual, ou se ele é homossexual vai dizer, ele vai virar hétero. Então tem essas fobias aí, né? A menina é mais nova, tem um corpo diferente do meu. E aí tem toda essa questão que às vezes fica difícil, tu não acha, realizar esse desejo, por mais... que na minha opinião seria o ideal. Qual o seu desejo? Eu tenho esse fetiche, essa fantasia, essa vontade. E, nossa, seria muito gostoso se a gente conseguisse viver isso, né? E aí a mulher ou o homem, né? Não tô sendo aqui por gênero, porque a gente sabe que isso é, de novo, perfil de personalidade. Talvez uma mulher histérica mais facilidade, ou um homem histérico mais facilidade, nessas trocas diferentes, né? Só que a gente tem visto que não é bem assim. Talvez... É uma questão muito cognitiva, de saber o lugar, né? Essa mulher que, tendo uma personalidade para dentro, pode também experimentar dessa troca e de satisfazer o desejo do outro, por mais que esse desejo seja um tanto quanto diferente. O que você acha disso? Eu acho que o que não machuca a si mesmo, que não altera a tua saúde mental, o teu comportamento, a tua forma de viver leve, onde há liberdade... Eu acho que ok. Acho que o casal ele tem que se entender muito bem para saber isso que você quer. Ok, por mim tudo certo, tudo bem, pode vive a tua intimidade, vive a tua, né, o teu sonho, a tua vontade, a tua pulsão, vamos falar assim. E tá tudo bem. Aí a partir do momento em que não há talvez um acordo, que não há uma leveza sobre isso. Acordo é uma palavra boa, né? A partir do momento que não há um acordo, que não há uma leveza sobre isso, aí eu acho que pode acabar afetando, a gente volta para aquela parte de certo e errado, não, saúde e doença, né? Onde que isso vai afetar a saúde de um, de outro, como que vai ser, vai afetar a saúde de um, mas também vai afetar a saúde do outro, porque vai se sentir preso, porque não vai se sentir realizado. É tudo muito uma questão de muito diálogo. Eu acho que tem que ter muito diálogo, conversa aberta. Outra palavra legal para quem está assistindo aí, aproveita para anotar isso. É bem importante. Diálogo, acordo. E
jogo aberto, tem que jogar aberto. Não adianta um casamento, um relacionamento ficar com questões de esconder do parceiro coisas, porque acho que não vai funcionar, né? Não funciona assim. A vida não é uma brincadeira, é o jogo da verdade. Então, quanto mais acordo, quanto mais intimidade, jogo aberto, as coisas tendem a funcionar de uma forma muito mais leve e madura, bem madura. Então, acho que essa parte da maturidade conta muito. O famoso vida real é assim, a gente tem sempre essa chamada aí A vida real, ela pede que você tenha, numa conversa gostosa como essa, talvez um lugar específico para os traumas, né? O sexo, ele tem muita questão de posse. Você vê que tem regiões onde o outro parece que, na verdade, ele tem certeza que ele é dono do corpo alheio, né? O homem tem a posse da mulher, a mulher tem a posse do homem. A Bíblia traz muitas referências sobre isso, num padrão cristão de sexualidade, que me parece ter dado certo, né? Até inclusive deixando essa intimidade do quarto para o próprio casal. Né? E aqui eu tenho que ser imparcial nesse aspecto. Eu tenho outro canal que eu destino potencialmente à espiritualidade, né? E dentro da minha fé em Cristo, mas aqui na clínica eu procuro ser o mais imparcial e trazer, obviamente, conceitos mais saudáveis, sem esquecer da minha essência, claro, coisa que não tem como separar da minha vida e obviamente da sua. Mas o que as mulheres mais temem, pelo que eu percebo, é essa depreciação de si mesma. Parece que o elemento 3 que chega, seja uma aventura, seja uma pessoa, ou seja um jeito diferente de transar, né, que o casal descobriu, ou seja uma aventura de repente mais virtual, coisas que a vida está mostrando, que a gente vai usando a criatividade. Parece que essas coisas deixam mulheres, e aí eu falo das mulheres pela minha experiência na prática do consultório, para elas, né, que tem sido a grande maioria do meu trabalho, eu leio um pouco de mas eu não me enxergo, me parece que eu não estou tão linda, eu era mais bonita, né? Parece que eu era mais jovem e hoje eu não estou tão jovem, então eu quero ser uma mulher jovem ainda, né? Eu não quero ser essa pessoa que... Entendi. Eu acho que, Alex, essa questão de valores, muitas pessoas falam que meus princípios, meus valores são inegociáveis, né? Eu acho que todo mundo tem o seu pacote de valor, aquele pacotinho precioso, independente de estar no relacionamento, de ser um casamento, de ser um namoro, de ser um noivado. Romper esses valores, esses princípios do outro é algo muito perigoso, porque você está entrando numa zona que não é tua, né? Primeiro, tu está entrando numa zona que não é... Tá invadindo, e às vezes isso demora, sabe, pra gente entender. Às vezes a gente leva anos pra entender essa maturidade. Não é só no casamento, né? É em todo tipo de relacionamento. A partir do momento que você invade aquele valor e aquele princípio, as coisas começam a ficar tendenciosamente perigosas e aquele clima vai ficando pesado porque tu acha que pode ser dono do outro, tu acha que pode mudar aquele pensamento, e às vezes a pessoa não quer mudar a visão dela sobre aquilo. E ok, acho que tudo bem. A gente não pode se sentir Deus de querer mudar as pessoas, né? Isso aí. A gente tem que entender que o outro foi formado de um jeito, foi criado em um ambiente diferente do nosso, teve pais diferentes, às vezes casamentos que a gente acompanha, que a gente vê em que o homem busca uma mãe no relacionamento, a mulher busca um pai, os filhos são tudo para aquela mulher, e aí o marido mistura fica tudo, em segundo né? plano. Então há um desequilíbrio muito grande nessa questão em que a gente tem vivenciado, assim, acompanhado. Isso para mim me alerta, me preocupa um pouco, porque tendenciosamente, fora o que há de mais moderno ou o que há de mais feliz hoje, me parece que a sociedade estampa como um trisal, né? Como relacionamentos abertos. Não é algo que eu tenho propriedade para falar, não tenho experiência para falar sobre isso, não conheço pessoas, então não vou me aventurar aqui em falar o que é bom, o que não é. Mas é o que a gente vê na internet, né? É essa multiplicação de que
é muito melhor, de que as coisas funcionam de uma forma mais fácil. Mais fácil, mais moderna. Mais moderno. Né? Então, volta aquela música, né? Parece que eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Então, não sei. Isso eu não tenho propriedade para falar. É o que eu enxergo, uma visão de fora do que eu tô vendo aí bombar nas redes sociais. E é o que a gente tem que ficar atento, porque quem tem filho sabe que as coisas vão cada vez mais mudando de uma forma muito rápida. Essa mudança, às vezes, ela traz prejuízos sociais, mentais. A gente não dá conta, né, de uma mistura toda. Tem que ter ordem, né, Ná? Tem que ter ordem. Eu, por exemplo, casei com 19 anos, né? Hoje não tem. Isso não é comum, casar aos 19 anos. Ter filho aos 22 anos. Né? E não é que eu fui responsável de não fazer uma faculdade, não terminar estudo. Pelo contrário, terminei os meus estudos, passei numa faculdade federal, estudei, casei, trabalhei, tive minhas filhas, fiquei um tempo com elas, dediquei. Inclusive ficamos, naquele momento ali, decididos de que seria isso, né? De que seria isso. Vamos ter filho. Foi um plano de vida, né? Filho é uma coisa boa, né, Ná? A gente falava, filho é uma delícia, né, Ná? Fazer um filhinho depois. Só que a gente, na verdade, esperou, curtiu bastante, viveu muitas coisas. Foi bom. E você se considera, Ana Lígia, um casal liberal? Será que a gente, de verdade, é considerado um casal liberal? Não, as pessoas devem ter essa curiosidade. Olha, o que eu tu vou acha dizer disso? que a gente é um casal que conversa sobre tudo. Tudo a gente conversa há muito tempo. Eu acho que eu conheço muito da tua profundidade, do que tu quer, da tua visão de mundo, da tua visão de sexo, da tua visão de relacionamento. Você conhece bastante sobre a minha. Somos bem diferentes, mas nos completamos. Bem isso aí. Então eu diria que isso é liberdade. Aí. Eu diria que isso é liberdade. Porque você a gente poder tem ter alguém que você pode falar sobre tudo, sobre aquilo que vem na tua cabeça, tu vai lá e fala, Exatamente. cara, eu tô com vontade de fazer isso. Eu acho que isso é liberdade. Eu não sei se pode ser uma crença isso, mas liberdade é diferente de libertinagem, né? E liberal. Explique-me melhor o que seria liberal. Liberal, você na verdade você já respondeu, né, Ná? Você já respondeu aí, você falou claramente isso. Que se a gente tem liberdade, liberal é liberdade. É porque tem um mapeamento agora que o que é o casal liberal? O casal liberal é que pode, por exemplo, se relacionar com várias pessoas ou em qualquer lugar. Isso. Então, mas pra mim não é isso aí, entendeu? Isso pra pode ser. Pode ser. Não, pode ser. Pode ser para alguns. Para alguns pode ser. Talvez para mim poderia ser, mas eu acredito que eu tenho uma liberdade dentro do meu casamento, até no ponto de vista sexual. Nós temos isso, né? Temos. Então, talvez o que eu queria era quebrar um pouco esse paradigma das pessoas que acreditam no sexo, que ele é o sexo divino, né? E aqui, por favor, para os... tem plantonistas críticos que às vezes não acrescentam em nada. Então, pensa antes, conhece, né? Não julga um pedaço de uma palavra. Exatamente. Você tem que saber quem é Alex e Ana Lígia Cavalcante. Não nascemos ontem. Só de igreja, 1985 até hoje. Então, tem um tempinho. A gente pode falar nessa parte em outra pauta. Casei virgem. Assim, não me arrependo nem um pouco. Exato. Há 18 anos sou só de um homem, também não me arrependo nem um pouco. Gosto muito. E eu acho que esse julgamento, né, como as pessoas também do lado de lá, vamos dizer assim, não gostam de ser julgadas por ter começado uma vida sexual com 15, 16 anos e por meu corpo, minhas regras. Cada um, meu corpo, minhas regras. Esses dias eu assisti um debate muito legal de duas mulheres que não se conheciam, nunca tinham se visto. E uma tinha 22 anos e era virgem. E outra, 32, e era garota de programa. Não garota de programa. Ela era atriz pornô. Isso. E uma fazendo pergunta pra outra, tentando adivinhar e tal, coisa e tal. E aí, a gente percebe que o arquétipo, ele entrega muito, né? As pessoas olham assim e começam a fazer as suas Inclusive acertaram, né? Acertaram ali coisas que o arquétipo, essa é legal.
A maneira com que você se veste, a forma com que você... Bom, tá na cara que tu é, que tu gosta, que tu faz, né? Fica mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso posto. Mas foi muito interessante, porque assim, houve um respeito tão legal ali pras duas, sabe? As duas se respeitaram também, se conversaram de uma maneira assim, madura, né? E tudo bem se uma escolheu esperar e casar virgem. Qual o problema disso, gente? Eu não entendo Meu por corpo, que as minhas pessoas regras. têm tantos problemas com isso. Não, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. E ok, querida. Dá licença, é isso aí. Então, acho que tem que parar um pouco, sabe, com esses problemas, assim, de olhar pro outro e julgar. Não, mas eu acho que tu deveria fazer assim. Cara, quem sabe o que eu acho que eu deveria fazer sou eu. Então, assim como o homem, né? Tem que ser pegador, tem que ser comedor, tem que ser o tal. Então... Ok, quer ser, beleza, mas isso não precisa ser uma regra para todos, né? Cada um com as suas pulsões, cada um com as suas vontades, cada um com seus desejos. Chega pra tua mulher, chega pro teu marido, pro teu companheiro, tua companheira e fala o que tu quer. Fala o que tu quer viver, fala o que tu gostaria, fala o que tá na tua mente, sabe? Compartilha isso de uma forma que fique leve, para que tu dê a oportunidade para quem tá contigo de conhecer. Boa. De verdade. Muito bom. Eu acho que diálogo é tudo no relacionamento, jogo aberto é melhor ainda. Se você não tem coragem de falar aquilo pro teu parceiro, pra tua parceira, vocês não têm intimidade. Se existe um silêncio sobre isso, eu sempre digo, inclusive para as crianças aqui em casa, silêncio constrói muros, né? Muros separam pessoas. Então, se há silêncio, se há barreira, se há muros, vocês não têm intimidade. A partir do momento que tem intimidade e maturidade para ouvir sem julgar o outro, ouvir e dizer, foi uma surpresa para mim, talvez eu não conhecia esse lado seu. Não vou emitir aqui os meus achismos, né? Os meus incômodos, né, Annalise? Acho que tem hora para isso, porque a gente pode emitir isso, claro, somos emocionados, somos seres emocionais, mas tem hora para isso, né? Não significa que aquilo, por exemplo, pode ser algo que vai chocar a pessoa. Aí a gente volta para as questões de psicopatologias, né? Se for algo que vai chocar, que vai contra... muitas vezes a crença, não só a crença, eu acho que além disso, sabe, Alex, que vai num parâmetro mais assim agressivo, né, que vai num parâmetro em que aquilo não está de acordo com o manual de convivência, vamos dizer assim. Isso. Eu acho que o chocar, aquela coisa de ficar chocado, de ficar... Mas tudo é possível conversar. Os porquês existem para isso. Tá, mas por que essa vontade? Onde você quer chegar com essa vontade? E assim, encarar as coisas de uma forma mais leve, quando elas não são esse bicho de 7 cabeças. Ouvir e saber que é um ser humano que tá ali, é um outro. E que tu tá emprestando o teu ouvido, né? Que é o desejo da pessoa, não teu desejo. E se a pessoa disser, olha, eu tô saindo do aspecto sexual, ai, que vontade que eu tô agora de comer assim, olha, É um desejo. Um X-bacon. É o mesmo princípio do desejo. É o mesmo Lembra princípio. que eu falei no cérebro? A zona tá lá do desejo, da pulsão, né? Uns desejam comida, outros desejam sexo, né? Tem gente que gosta mais de sexo do que de comida, né? Depende muito. Mas se a pessoa tá lá querendo comer aquilo, quem tá com vontade, quem vai comer é a pessoa, não é você que vai abrir tua boca e comer o que tu não quer comer. Então, acho que a maturidade do casal tá muito aí, ok? É um desejo teu. Como a gente pode, então, se isso for possível a dois, como que a gente pode chegar lá? Como que a gente pode caminhar para isso? Para mim é um pouco difícil, diz a pessoa. Mas eu estou disposta. Se a pessoa está disposta, estou disposta. E tem ganhos nisso, alguém ganha com isso, porque uma mulher ganha, o homem ganha, tem toda aquela questão, né? A gente está falando aqui de casais hétero, né? Mas a gente sabe que isso cabe para casais de uma forma geral. Sim. Então, acho que tudo é uma construção, né? Criar barreiras é um problema, porque aí você começa a criar outros tipos de bloqueio, a vida sexual começa a ir lá para baixo. Se a pessoa começa a alimentar aquilo, as caraminholas vêm na hora da relação sexual e aí trava mesmo, o outro sente.
Então, acho que tudo tem que ser muito conversado, de uma forma leve, descontraída, de uma forma que tu entenda o outro, tem que ter maturidade para conduzir isso, né? Para conversar, para levar assim uma vida a dois prazerosa, de mãos dadas. E nossa, que viagem, né, cara? Aquilo que a gente estava falando e tal. Às vezes é um momento. É um momento. Como as Isso mulheres têm importante. tantos momentos durante a TPM de querer um monte de coisa, de falar um monte de coisa, de berrar, Cara, o homem também tem um momento dele. Às vezes é só um momento, aquilo passa, é uma vontade, é um desejo e ok. Isso não significa que a pessoa é aquilo, né? Tem que separar muito bem as coisas. A pessoa não passa 24 horas pensando naquilo. É um momento que vem, é um desejo, é uma vontade e temos que ter maturidade para isso. Dá uns calinhos a vida. Bem adestrado sobre isso. A vida ensinou desde cedo. Muito. Desde cedo. Muitíssimo, né, Ná? E o mais legal disso tudo é que a gente consegue fazer com que essa relação que passa por percalços, ela amadureça. E ela amadurece, e aí o que ficou para trás, Ná? Ficou, né? Meu Deus, águas passadas não movem moinhos. Verdade. Isso é uma coisa muito importante para casais. Se faz novo, né? As pessoas têm oportunidade de mudar, de repensar o que fizeram um dia, as besteiras que fizeram um dia. Todo mundo tem essa possibilidade. O cair é do homem, o levantar é de Deus, vamos dizer assim. É isso aí. Inclusive eu gosto de 1 ou 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Mas tem que estar em Cristo. E Cristo é perdão. Cristo é levanta-te. Cristo é vai, não peca mais. Recomeço. Esquece isso. É recomeço, é galardão, é vida, é cura, é salvação. É o caminho, é verdade, é vida. Então se a gente observar... Eu tenho uma premissa que eu falo sempre, que certo é aquilo que te produz o quê? Saúde. Errado é aquilo que te proporciona doença. Bem polêmico e a galera da crítica adora também. E eu falo sempre, certo, meu irmão? No fundo é aquilo que te produz saúde, mas saúde mesmo. Não é o que você chama de saúde, tá? Saúde leva à vida, doença leva à morte. Então, o certo é aquilo que te leva saúde para a vida. O errado poderíamos colocar filosoficamente como a ideia central do erro que me traz doença e essa doença me leva à morte. E o sexo? Tem essa ideia da saúde, da doença? O sexo encaixa nesse meu conceito tão difundido, pelo menos aqui na mentoria clínica, no que eu tenho trazido? O que você acha disso, Ná? Sexo certo traz saúde que gera vida? Sexo errado seria o sexo doença que me leva à morte. Responde ou passa. Eita, rapaz, o que eu tô fazendo com ela? Cara, eu acho que existe. Eu acho que tudo na vida existe saúde e doença. Eu acho que o sexo não está fora disso. Eu acho que o que te faz mal é doença. O que acaba com a tua saúde, tanto fisiológica como psicológica, é doença. Então, é uma autoanálise que tem que ser feita. Isso tá me trazendo vida ou tá me trazendo depreciação? Isso tá me trazendo pulsão de vida, saúde, energia? Ou isso tá me trazendo tristeza, pensamentos recorrentes, cobranças excessivas, comparações, uma busca incansável por uma perfeição que não vai existir aperfeiçoamento, talvez, mas perfeição acho que não, porque quando a gente fala de dois seres humanos, a gente dificilmente vai encontrar essa perfeição. Eu repito, a gente encontra aperfeiçoamento, mas perfeição acho que não. E a nível de saúde, é aquela coisa, né? Nossa,
que bacana, que gostoso viver isso, quero chegar em casa, quero viver de novo, quero encontrar, quero sair, eu quero pensar nisso, isso me traz, nossa, alegria, sorrisos soltos. Então, acho que sim, que existe o parâmetro também de saúde e doença no sexo. Não é só falando, aqui eu estou falando como mulher, né? Não é só um momento, um ápice e deu. Que der, por exemplo, doença, morte, a gente desfaz, né? Seria uma premissa interessante, porque daí o que você tiver de dúvida, essa parte da vida e da morte, da saúde e da doença já meio que tira de você. Eu sei que a sexualidade ela pode gerar inclusive um entusiasmo bacana, mas tem as faixas etárias também, tem o sexo maduro, né, Lígia? Tem aquele sexo mais juvenil, que é mais selvagem, ele topa tudo e todos. Quem não fez as suas aventuras sexuais em tudo quanto foi lugar dessa vida? Quem não fez a sua diversão? O que foi? Quem não praticou isso no lugar que talvez não deveria praticar, mas aconteceu? Quem não se aventurou? Jovem é jovem. Então, viver as etapas da vida, eu tenho que voltar para isso. Viver as etapas da vida no seu momento é importante para que no futuro ela, não bata na portinha. Bata na porta dizendo, oi, cinquentão. Eu quero viver isso aí, que a gente não viveu lá atrás. Né? A gente não viveu isso e eu quero viver. Vamos viver isso aí agora? Então, dá um rolo esse negócio, na real, né? Dá. Porque fica confuso, né? Você não sabe muito bem. Quando eu estou falando aqui um exemplo de cinquentão, sessentão, setentão, oitentão, eu vou ter 80 com cara de 40. Né? Até esse momento, 42. Talvez não cara, mas personalidade e vontade de viver. Pulsão de vida. Como eu digo, gosto de vida na boca. Uma coisa muito legal, cunhada por Edson Barbosa. Eu queria finalizar esse momento contigo. Primeiro, te agradecendo pela coragem de falar. A gente pegou leve aqui, na parte 2 talvez a gente entre um pouco mais forte. Eu acho que vai ser super interessante a gente discutir um pouco sobre outros assuntos que a gente sabe que tem pauta. E eu quero agora solicitar para o pessoal que está aí, vista da clínica, no ponto de vista da espiritualidade, né? Designadamente também na ideia do senso comum, e opiniões nossas também como casal, que é o que foi o foco aqui desse podcast, né? Tá escrito exatamente aí, né? Saúde mental e sexualidade na nossa intermediação, na nossa visão. Ok? Eu quero agradecer mais uma vez mesmo, de verdade, todavia, e pedir encarecidamente que você faça um convite especial para as pessoas visitarem esse canal, que tem tanta coisa legal. Daí eu quero realmente que você me ajude a trazer todo mundo para cá, Ana Lígia. Olha só. Eita! Esse canal maravilhoso que eu tenho muito orgulho. Puxa saco, Iná. É um puxa-saco, um homem maravilhoso. Isso aí. E se inscreva, compartilhe, se faz sentido para você, para sua família, para sua casa, para sua vida, para sua saúde mental, relacionamento, para sua neuronutrição. Não custa nada, eu acho que conhecimento bom é aquele que a gente compartilha e vale muito a pena se inscrever nesse canal maravilhoso do meu marido. Ela é muito bonitinha. Obrigado pela tua linda presença e pelo prazer que eu tenho de ter sempre você na minha vida. Muito sexo para nós. Muito. De todas as formas, cores e tamanhos. Ok. Muito obrigado a você que nos acompanha. Eu quero agradecer, Ana Lígia, de novo, assim, ó, super obrigado, tá? Você deu um show aqui hoje comigo. E a gente vai se ver então no nosso próximo e mega episódio de Mentoria Clínica. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. O conhecimento é o poder que você precisa todos os dias. Acesse a plataforma da Mentoria Clínica todo dia e vá além.